Arena Fonte Nova, palco de tantos momentos históricos do futebol brasileiro, de repente virou notícia não pelo jogo em si, mas por algo inesperado: o gramado. A tinta verde que cobria as falhas do campo se transformou em protagonista de uma narrativa que escorreu pelos microfones da imprensa, invadiu debates de TV, tomou conta do Twitter e explodiu em grupos de WhatsApp. O assunto deixou de ser apenas Palmeiras contra Bahia. Virou uma guerra de versões onde cada detalhe parecia calculado. O árbitro Anderson Daronco escreveu na súmula: muita tinta no gramado. Abel Ferreira, como sempre incisivo, apontou riscos de lesão. E a pergunta que paira no ar é: será que tudo isso aconteceu de forma espontânea? Ou foi mais um capítulo de uma novela de bastidores, onde nada é deixado ao acaso? Primeira revelação. Segundo fontes próximas ao vestiário do Palmeiras, a narrativa já estava pronta antes mesmo da bola rolar. Em caso de tropeço, a culpa seria do campo. Essa versão circulou em programas de TV esportivos, onde comentaristas repetiram quase em uníssono: o Palmeiras já entrou com a desculpa na manga. No Twitter, torcedores rivais ironizaram: quando ganham, são gigantes, quando perdem, é culpa da grama. O detalhe é que pessoas ligadas à comissão técnica, segundo relatos, teriam reforçado internamente essa linha de defesa. Era como se o discurso tivesse sido ensaiado. O Bahia, que não tem qualquer controle sobre a pintura feita por empresa terceirizada, virou bode expiatório perfeito. O time baiano foi colocado contra a parede em rede nacional, sem sequer ter tempo de se defender. Segunda revelação: áudios vazados em grupos de WhatsApp de torcedores sugerem algo ainda mais suspeito: a ideia de que a pintura do gramado teria sido propositalmente transformada em polêmica. O Bahia pintou para esconder buracos, dizia um desses áudios. Mas a dúvida é: quem espalhou isso primeiro? O mais curioso é o registro na súmula de Daronco, um árbitro conhecido pela rigidez física e disciplinar, mas que raramente entra em detalhes sobre estética de gramados. Muita tinta, escreveu ele. Esse detalhe acendeu a faísca da conspiração. Em transmissões alternativas no YouTube, analistas questionaram: desde quando árbitro virou fiscal de obra? O que mais chama a atenção é que esse comentário oficializou o debate, deu legitimidade a algo que poderia ter passado despercebido. O ato de escrever trouxe peso institucional. Quem pediu a Daronco para se atentar a isso? Quem o alertou de antemão? Terceira revelação. E aqui está talvez o ponto mais delicado: a suspeita de que houve influência externa antes do apito inicial. Há rumores de bastidores, repercutidos em sites especializados, de que dirigentes paulistas teriam feito contatos com membros ligados à arbitragem. O objetivo: garantir que as condições do campo fossem observadas de forma minuciosa. A coincidência de Daronco registrar justamente a tinta na súmula gerou revolta. Torcedores do Bahia foram ao Twitter desabafar. Quando é em São Paulo, campo esburacado não importa. Aqui, até tinta vira escândalo. Outros lembraram de estádios com gramados muito piores em rodadas anteriores que jamais foram alvo de súmulas detalhadas. A sensação é de seletividade. Em programas de rádio, comentaristas disseram que Abel Ferreira usou o tema gramado como combustível para o discurso motivacional no vestiário. Se perdermos, a culpa não é de vocês. É desse campo ridículo, teria dito o treinador, segundo o relato de um jornalista que cobre o dia a dia do clube. Isso levanta a questão: a polêmica não foi apenas consequência, mas parte de uma estratégia deliberada para blindar jogadores milionários de críticas e, ao mesmo tempo, minar a imagem de um estádio nordestino em plena ascensão. A combinação desses três pontos cria um cenário explosivo. Não estamos falando apenas de buracos cobertos por tinta, mas de uma rede de versões e contraversões que envolve arbitragem, imprensa
e dirigentes. Enquanto isso, a atuação do Palmeiras dentro de campo, discreta e questionada, ficou em segundo plano. Era como se a tinta tivesse não só pintado o gramado, mas encoberto os erros técnicos, os passes errados, a ausência de criatividade. A mancha verde no chão virou mancha narrativa, convenientemente usada para desviar os olhares do que realmente aconteceu no jogo. O torcedor comum, ao assistir à repercussão, sente-se perdido. Afinal, estamos diante de uma denúncia real ou de um teatro cuidadosamente orquestrado? O que fica claro é que a polêmica não surgiu do nada. Ela foi amplificada em cada espaço possível, de narradores indignados a memes nas redes sociais. E Abel, com seu estilo calculado, parece ter surfado na onda com maestria. O gramado fantasma da Fonte Nova não é só uma questão de tinta. É o símbolo de como o futebol brasileiro muitas vezes se decide muito além das quatro linhas. Quarta revelação. A fala de Abel Ferreira sobre lesões levantou suspeitas nos bastidores. Em entrevistas, ele sugeriu que o gramado pintado poderia colocar a integridade dos atletas em risco. Mas, segundo comentários que circularam em programas de TV, essa narrativa não teria surgido de forma espontânea. Jornalistas lembraram que diretores do clube paulista já vinham sinalizando esse discurso para a imprensa nacional dias antes, como se houvesse um roteiro a ser seguido. No Twitter, torcedores se dividiram. Enquanto uns defendiam a preocupação do treinador, outros apontavam oportunismo. O Palmeiras tem departamento médico, fisiologistas, fisioterapeutas, mas quem deu a palavra final sobre o risco foi Abel, no calor da coletiva, ironizou um perfil. A grande questão é, a quem interessava dar repercussão a essa versão? O detalhe curioso é que a Federação Baiana e a própria administração da Fonte Nova divulgaram laudos garantindo que o campo estava dentro dos parâmetros técnicos. E aqui surge outra dúvida. Quem fez essa medição? Houve auditoria independente ou foi apenas um relatório protocolar? Essa contradição alimentou ainda mais o debate, transformando a tinta do gramado em combustível para um incêndio midiático nacional. Quinta revelação. A maior virada de chave, no entanto, pode estar naquilo que não foi dito com clareza. Entre torcedores, cresceu a percepção de que toda essa polêmica sobre a Fonte Nova serviu como cortina de fumaça. Afinal, enquanto se discutia tinta, pintura e risco de lesões, quase ninguém falou sobre a atuação apagada de estrelas milionárias do Palmeiras. Em fóruns de internet, comentários como "eles usaram o gramado para esconder o vexame" ganharam centenas de curtidas. Fontes próximas ao elenco palmeirense, citadas em matérias de sites esportivos, disseram que Abel teria usado o discurso no vestiário para aliviar a pressão. "Se perdermos, a culpa não é de vocês." Essa versão soa ainda mais incômoda porque coloca em xeque a mentalidade de um time acostumado a títulos, mas que, diante da dificuldade, buscou um inimigo externo para justificar erros internos. Em programas de rádio, ex-jogadores lembraram que esse tipo de narrativa já foi usada em outros momentos, como em estádios sul-americanos com gramados precários. Mas o que choca é que, no caso da Fonte Nova, não havia laudos que apontassem irregularidades graves. Restou a sensação de que a polêmica foi inflada para desviar o foco. O fechamento desse enredo é perturbador. A cada rodada, o futebol brasileiro se mostra menos sobre bola rolando e mais sobre estratégias de bastidores. A tinta no gramado da Fonte Nova virou símbolo disso. Um detalhe estético transformado em arma política, narrativa midiática e escudo psicológico. Quem ganha com isso? Quem perde? O Bahia, mesmo sem culpa comprovada, teve sua imagem questionada em rede nacional. O Palmeiras, mesmo com desempenho abaixo do esperado, encontrou uma justificativa conveniente.
A arbitragem, ao registrar na súmula algo tão incomum, reforçou a suspeita de alinhamento com interesses ocultos. E a imprensa, ao repercutir sem investigar profundamente, ajudou a amplificar o barulho. Agora resta a dúvida: até que ponto o futebol ainda é decidido dentro de campo? Será que Abel Ferreira realmente acreditava no risco de lesões ou apenas usou esse argumento como arma tática? O que levou Anderson Daronco a detalhar a tinta em sua súmula de maneira tão enfática? Quem foi o responsável por soprar esse assunto à mídia antes mesmo da partida? E, acima de tudo, será que o torcedor brasileiro não está sendo manipulado por narrativas cuidadosamente arquitetadas para proteger alguns e atacar outros? No meio dessa tempestade de versões, o torcedor comum fica refém da dúvida. A paixão pelo clube se mistura à sensação de impotência diante de um jogo que parece se decidir nos bastidores. A Fonte Nova, com sua grama pintada, pode ter se transformado no palco de um dos maiores escândalos narrativos do futebol recente. O que deveria ser apenas mais uma partida virou uma guerra de discursos, uma trama de insinuações que levanta mais perguntas do que respostas. E é justamente nesse ponto que a sua opinião se torna fundamental. Afinal, quem você acha que se beneficiou dessa polêmica? O Palmeiras, que encontrou um álibi para sua atuação apagada? O Bahia, que viu sua imagem arranhada sem ter provas concretas contra si? Ou a arbitragem, que reforçou a sensação de poder ao registrar cada detalhe em súmula? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal. Vamos transformar essa discussão em uma verdadeira investigação popular, porque no futebol, assim como na vida, a verdade raramente está apenas na superfície.